O ano passado, eu participei de um congresso de plantadores e revitalizadores de igreja, e um dos preletores, fazendo uma análise do nosso tempo, ele disse assim: os reformadores deram a Bíblia para o povo, e nós, líderes da atualidade, tiramos a Bíblia do povo. Os reformadores deram a Bíblia para o povo, e nós, líderes da atualidade, tiramos a Bíblia do povo. É uma frase forte, uma frase impactante, uma análise do nosso contexto, mas como nós tiramos, como nós como igreja, como nós como líderes, tiramos a Bíblia do povo, ou a Bíblia do nosso acesso, uma vez que você, no seu aplicativo de celular, tem várias versões de Bíblia, na sua casa você tem várias Bíblias impressas, e você fala, como assim tirou a Bíblia do povo? Isso é feito quando, por exemplo, nos nossos encontros, nós deixamos de valorizar a palavra de Deus. Isso é feito quando nós, nos nossos encontros, nós deixamos de incentivar a leitura e o estudo da palavra de Deus. Tudo se tornou no nosso tempo um videozinho. Eu me lembro de uma aula do seminário, onde a gente estava aprendendo um conceito teológico profundo, e um dos nossos colegas de sala, brincando, falou, professor, não dá para passar um videozinho? Porque tudo no nosso tempo se tornou um videozinho. Eu sou da época em que... Eu já estou falando, eu sou da época, a gente vai ficando velho quando começa a falar isso, né? Mas eu sou da época em quando você ia... Lembra do videocassete? Você pegava aquele manualzinho para aprender a colocar os pluguinhos vermelho, amarelo, que ligava o som na televisão, e você pegava o quê? O manual. Hoje eu não entendo nada desse manual, porque nós vamos onde quando a gente quer saber alguma coisa? YouTube. Eu cheguei de férias em janeiro, na nossa casa entupiu a calha e caiu água pelo gesso. A água voltou e pelo gesso ela caiu no forro, mais na lâmpada. E aí essas lâmpadas moderninhas, e aí uma delas queimou, do quarto das meninas. E aí eu fui lá, né, vou trocar, mas fui trocar. Aí o gesso meio molhadinho, não dava ainda muito, eu reparei lá onde tinha feito uns furinhos, eu corrigi, e eu pondo a bucha, parafusando, e nada. Eu falei, meu Deus, como que eu coloco esse negócio? E a Lívia, minha filha pequena, ela olhando para mim, papai, você vai arrumar a luz do meu quarto? Papai, você vai... E isso passou quase uma semana. E aí eu lembrei que eu sou de outro tempo. Aí eu fui no YouTube, videozinho no YouTube, bucha para forro. Aí eu descobri que tem uma bucha específica. Ela vai lá, ela agarra, ela abre lá dentro, e aí prendeu. E aí eu resolvi o problema. Onde eu fui? YouTube. Nós somos, não tem um problema com isso, nós somos dessa época, mas tudo se tornou um videozinho gravado, um devocional, um recorte de pregação, algumas vezes na busca por compartilhamentos, visualizações, likes, da projeção do pregador, da denominação, da igreja local, o devocional do Instagram, rápido, instantâneo, superficial, por vezes até bem intencionados, mas que substitui o prazer de abrir, ou hoje não só abrir, mas escutar e meditar na palavra de Deus. Não existe problema nenhum, querido, em você ouvir um recorte de pregação do YouTube, de seja lá o que for, mas que isso não substitua o seu prazer de abrir e meditar na palavra de Deus. O fato, e é com isso que eu quero introduzir a nossa reflexão dessa noite, é que a cultura que nos cerca, ela tem nos deformado. E cada vez mais tem tirado a palavra de Deus, cada vez tem tirado mais os seus princípios e valores da palavra de Deus da sociedade. Esse mundo caído, desde o pecado de Adão e Eva, ele é altamente alienado aos valores revelados pelo nosso Criador em sua palavra. E essa cultura tem nos deformado e tem deformado a família. E nós, como igreja do Senhor,
nós precisamos ser moldados à imagem de Cristo, e como igreja do Senhor, nós precisamos resgatar os valores perdidos, valores bíblicos que são eternos e que devem ser vividos e ensinados. Como igreja, repito, nós precisamos resgatar valores que se perderam, valores bíblicos que são eternos e que devem ser vividos e ensinados. E por isso, ao longo desse mês de maio, mês que nós estamos dando... Pessoal, abri um parênteses aqui, vocês estão percebendo que minha voz não está legal, né? Eu passei mal essa semana, estou me recuperando de uma bronquite, mas estou conseguindo falar. De vez em quando eu vou tirar o microfone que eu vou tossir, vou beber um pouquinho de água, mas vida que segue, tá bom? Então vamos lá. Ao longo desse mês, nós falamos sobre família resgatando valores perdidos. E nós falamos sobre resgatando a compreensão bíblica de família. O que a Bíblia diz sobre ser família? Nós fizemos um recorte aqui do papel do pai e da mãe que transmite o conhecimento da palavra de Deus aos seus filhos, resgatando a adoração no lar, a família que adora junto, resgatando o perdão em família. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos encerrar essa série falando sobre resgatando a intercessão familiar. O que é isso? Abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 1, versos de 1 a 5. Já preguei esse texto aqui em outros contextos, mas esse é um texto profundo sobre esse assunto. Enquanto você abre, ou você acessa a sua Bíblia aí, nós estamos, eu quero dar um aviso importante, o Fran, está confirmado? Nós vamos tirar uma foto no final do culto, então nós vamos nos reunir aqui, talvez a gente repita isso a semana que vem, que hoje a gente percebeu que muita gente está ausente, mas por motivos de saúde, E as nossas programações sobre família, ela não termina hoje, nós estamos terminando a temática da exposição desse assunto hoje, mas na sexta-feira que vem, culto no lar na casa do irmão Hélio e da Célia, que não está aqui também porque não está bem, Hélio? Dá um tchauzinho aí, Hélio, o pessoal te conhecer. Culto na fazenda desse senhor, estou brincando, mas na casa dele, a sexta-feira. E no sábado, o nosso almoço das famílias, não só almoço, mas um café da manhã. Se você precisa fazer a sua inscrição, você precisa dar o seu nome e você precisa fazer o pagamento, Então a Fran está ali no último banco, Fran, dá um tchauzinho, final do culto, procura ela e acerte as suas pendências com ela, amém? Jó, capítulo 1, dos versos de 1 a 5, diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, que já foi introduzida, já foi lida, e que agora será exposta, Pai. Que teu Espírito Santo fale conosco. Nós queremos ouvir o Senhor, como já oramos, queremos ouvir a sua voz, ó Pai. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Perdoe os nossos pecados, acalma os nossos corações e fale conosco. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A família foi criada por Deus, ou seja, ela é uma invenção divina. Foi Deus quem criou o marido,
foi Deus quem criou a esposa, foi Deus que presenteou o marido e a esposa com os filhos, foi Ele quem estabeleceu os princípios, foi Ele quem definiu os papéis de cada um deles para que eles tenham um casamento e uma família bem-sucedida. Por isso nós precisamos aplicar os padrões bíblicos para que tenhamos um casamento e uma família bem-sucedida aos olhos de Deus. Se a gente quer viver uma família da forma que Deus deseja, nós precisamos dele, nós precisamos olhar para ele, nós precisamos depender dele, e nós precisamos aplicar os seus princípios para nós. Jó é um exemplo de um pai que valoriza a prática da intercessão familiar. Jó é um exemplo de alguém que ora, Jó é um exemplo de alguém que clama a Deus em favor da sua família. O livro de Jó, que é a base aqui para a nossa reflexão, é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia. Alguns estudiosos, e isso é um entendimento maior sobre isso, alguns estudiosos entendem que a história de Jó ocorre no período dos patriarcas. E naquele período ali, Abraão, Isaac, Jacó, naquele período, o pai, ou depois também seguiu assim, mas o pai era o sacerdote do lar. O sacerdote, ele tinha um dos seus papéis, ensinar e interceder pelo povo. E no caso do pai, ele tinha a responsabilidade de ensinar os preceitos, de ensinar a lei de Deus, como nós vimos na primeira reflexão dessa série. E Jó é um dos livros da Bíblia de grande referência ao problema do sofrimento humano. Certamente você já ouviu ou conhece a história de Jó. Você olha a paciência de Jó, que o pessoal fala, Você conhece a história de Jó. Ela narra uma das experiências espirituais mais dramáticas vividas por um ser humano. O sofrimento é o núcleo do livro de Jó, o sofrimento da vida de um homem que anda com Deus. E olha que interessante, o sofrimento de um homem que anda com Deus. E ele sofre, ele passa por momentos difíceis. No entanto, a temática de Jó ela é mais abrangente. Ela abrange o problema do sofrimento, sim, abrange o problema do mal, mas essencialmente da relação do homem com Deus em meio às complexidades da vida. Embora essa seja a grande temática do livro de Jó, eu não quero nessa noite falar sobre os sofrimentos de Jó. O nosso foco, com base nesses 5 primeiros versos, é sobre a piedade deste homem, deste pai, íntegro, justo, que temia Deus no contexto da sua vida familiar. O cuidado que ele tinha com a sua família, o lugar que Deus ocupava na sua casa, a preocupação de Jó com seus filhos na caminhada deles com Deus. O pai que demonstra preocupação com a vida espiritual dos seus filhos, com a consagração dos seus filhos a Deus, em alcançar o coração de cada um deles. Um pai piedoso que não deixa de interceder pelos seus filhos. E eu quero, antes de seguir aqui, abrir um parênteses, porque por intercessão eu quero que você entenda de forma abrangente a oração em favor da família, uma forma de cuidado espiritual com os membros da família, pais orando pelos filhos, cônjuges orando uns pelos outros, uma prática de fé, uma prática de dependência do Senhor. Isso é intercessão familiar. Os princípios, lições que nós desejamos extrair do texto não se aplica apenas ao pai masculino, mas sim ao pai e à mãe, aos pais, usando a nossa gramática, que tem a palavra no masculino, mas que inclui os dois, pais e mães. Nós não vamos, essa gramática moderna inclusiva, que precisa dizer que é pai e mãe. Não, pais sempre foi pai e mãe, certo? Nós não estamos falando pai masculino, nós estamos abrangendo os princípios para pai e mãe. E esses versos que nós lemos, fechei parênteses aqui, esses versos que nós lemos, ele apresenta o caráter de Jó. A integridade desse patriarca, o seu papel de intercessor, que é demonstrado onde?
Onde que é demonstrado isso? Não é na igreja, não é no tabernáculo, aqui é outro contexto, tá? Estou exagerando. Não é no templo, não, é no contexto da sua casa, no contexto do seu lar, e que prepara o cenário para as provações que virão na vida desse camarada. É lá que ele demonstra esse caráter. Esse texto, ele nos ensina algumas lições para como que a gente cuida da nossa casa, para como que nós podemos resgatar a intercessão familiar. E a primeira coisa que nós podemos fazer para cuidar da nossa família é mantendo um coração temente a Deus e vivendo na dependência do Senhor. Como que você pode cuidar bem da sua casa? Tendo um coração temente a Deus e um coração que depende do Senhor. Se Ele criou a família, se a família tem origem nele, se a família deve viver para a glória dele, eu preciso manter um coração temente a Ele e viver na dependência dele. É isso que nós vamos ver em Jó. O texto diz que a terra natal de Jó era Uz, que ficava em algum lugar a leste de Canaã ali. Era uma região composta de cidades, fazendas e rebanhos. E o primeiro verso dessa narrativa nos apresenta o caráter de Jó. O que o texto diz que vivia lá em verso 1, novamente? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. E quem era Jó? Era homem íntegro, justo e temente a Deus, e que evitava fazer o mal. Imagina alguém escrevendo sobre você. Na terra de Calcaia do Alto vivia o Fernando. Quem era o Fernando? Imagina essa cena e pegando o seu nome. Na terra de X, ou vamos colocar aqui Calcaia, que é o nosso contexto hoje, vivia você. Quem era você? E a Bíblia diz que esse camarada era íntegro, justo, temente a Deus e que evitava fazer o mal. Essa é a declaração que resume a vida de Jó. Jó era um homem honesto, Jó era um homem de palavra, Jó era um homem que sua vida era totalmente dedicada a Deus. Jó era um homem que temia a Deus, que andava na presença de Deus com reverência e amor, que evitava fazer maldade, fazia as coisas conforme o padrão divino. Esse é o testemunho sobre a vida dele. Esse é Jó. Como é triste ter um mau testemunho, não é? Quando você fala o nome de alguém, você fala, aquele ali. E todos nós temos na nossa caminhada pessoas que não é fazendo julgamento, mas o testemunho da pessoa, você fala, não, a não ser que haja uma transformação, a vida, aquele ali, aquele é mentiroso, aquele não paga as contas, aquele maltrata as pessoas, aquele não respeita a lei do trânsito. Imagina um testemunho assim, mas não era esse o de Jó. E olha que interessante, esse é o testemunho do próprio Deus sobre a vida de Jó. Não é o testemunho do Bruno falando do Fernando, usando o Fernando aqui como exemplo, ou o Fernando falando do Bruno. É o testemunho do próprio Deus sobre a vida de Jó. É o próprio Deus que atesta a idoneidade, a integridade de Jó, que era um homem respeitado, honrado, e que procurava andar com Deus. E olha o que diz, olha o que o próprio Deus diz, depois lá para Satanás, no período da aprovação ali, verso 8, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. É o próprio Deus que fala isso sobre Jó. E Jó, ele não é só um homem desse caráter, mas Jó era um cara de dinheiro. Jó era muito rico, tinha muitos rebanhos, era o homem mais rico do Oriente naquele período. Além de piedoso, era rico, abençoado materialmente. O Senhor o privilegiou, deu-lhe grandes riquezas. E eu acho bacana lendo esse texto, porque há uma estrutura muito interessante. É uma estrutura que tem uma sequência lógica de prioridades importantes. Olha, primeiro, quem é Jó? Íntegro, justo, temente a Deus e que evitava fazer o mal.
Quem são as suas famílias? Ele tem 7 filhos e 3 filhas. E depois vai dizer que ele era muito rico. Parece que tem uma sequência de prioridades. Não é que Jó era muito rico, e por ser muito rico, ele temia a Deus, e por temer a Deus, ele tinha muitos filhos e filhas. Não, Jó era íntegro, Jó tinha um caráter, e Jó recebeu de Deus uma família, e Jó recebeu de Deus, foi abençoado materialmente pelo Senhor. E embora Satanás tente fazer essa acusação contra ele, os bens materiais nunca desviaram o foco do Jó em relação a Deus. Isso é interessante. É no contexto da sua casa, queridos, é isso que eu quero frisar aqui, que é no contexto da casa de Jó, que é quem ele é. É ali que seu caráter fica visível como alguém com um coração temente a Deus e que vive na dependência do Senhor. Vocês querem saber quem é o Bruno? Pergunte para a Daísa. Pergunte para as minhas filhas. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Porque é no contexto da nossa casa que nós somos de verdade. É no contexto da nossa casa que não tem como você ter... Quem aqui tem cabelo? Eu vou usar o exemplo de quem tem cabelo, né? É no contexto da sua casa que o outro te vê descabelado. Aqui alguém já viu você descabelado? Você penteia o cabelo, você se prepara, você vem bem arrumado. Mas é no contexto da nossa casa que a gente é quem a gente é. Que a gente faz as nossas porquices, que a gente tem as nossas intimidades, que a gente tem o nosso caráter que é admirável, que a gente tem aquilo que não é admirável. É no contexto da nossa casa, queridos. E Jó é quem ele é na casa dele. E lá na casa dele, quem ele é? Íntegro, justo, temente a Deus. Evitava fazer o mal. Nós precisamos, como Jó, de um coração temente a Deus, de uma vida de dependência do Senhor, a começar a ser demonstrado lá na nossa casa. É lá na sua casa que a pessoa olha e vê você quando está com um problema difícil e fala, como que ele trata o problema difícil? É lá na sua casa. Não vou esperar o culto de oração na quarta-feira na igreja para pedir lá. Não, é lá na sua casa que diante de uma situação difícil, você aprende a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a conversar sobre a situação. Queridos, a nossa vida cristã, ela não é só demonstrada na igreja. Eu tenho batido nessa tecla, ela é em casa. É lá que o meu pecado fica exposto. É lá que o meu pecado está exposto. Aqui você me vê pregando. É lá na nossa casa que o nosso pecado está exposto. É lá que as nossas fragilidades, que as nossas impaciências estão visíveis. E é lá que nós mostramos muitas vezes que nós não tememos e não dependemos de Deus como deveríamos temer e depender de Deus. É lá. O nosso lar precisa estar fundamentado na dependência do Senhor. Nós experimentaremos da presença do Senhor lá, quando tivermos uma vida temente a Ele, na dependência dEle, nós experimentaremos da presença do Senhor através da Sua palavra e da transformação e aplicação dela nas nossas atitudes, no nosso cotidiano, que vai lá para a nossa casa. Queridos, se a família é uma instituição criada por Deus, que Deus valoriza, nós precisamos cuidar dela. E a pergunta para nós aqui é, como você tem cuidado da sua família? E se fossem fazer um resumo, uma declaração da sua vida, como foi feita com Jó, como seria? Vamos ser mais assertivo aqui. E se Deus, que conhece tudo sobre você, fizesse um resumo ou uma declaração da sua vida, como seria? Às vezes a nossa oração, queridos, tem que ser como a do salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho
que te desagrada, mal, e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes essa tem que ser a nossa oração. Senhor, olha para dentro de mim. Olha para dentro de mim. Porque o Senhor me conhece. Eu posso escrever o que eu quiser sobre mim, mas quem me conhece de verdade é o Senhor. Eu posso dizer quem eu quiser que eu seja. Eu posso postar, vou pegar o link com a introdução dessa reflexão, eu posso postar uma imagem legal no Instagram ou em outras redes sociais, mas no meu íntimo eu não sei essa pessoa. Porque até na estética o Instagram te ajuda, né? Você põe aqueles filtros, fica todo mundo bonitinho, né? Ninguém fica feio ali, né? Que até na estética ele ajuda a gente. Mas a gente precisa ser quem a gente é de verdade, queridos. Porque quando a gente olha para Deus, não dá para disfarçar. E para ter mudança dentro de casa, precisa começar no nosso relacionamento com Deus. A transformação que Deus começa a fazer em nós. Se o Bruno está sendo transformado, o Bruno será um marido melhor, um pai melhor, um pastor melhor. E tudo melhor, porque há uma transformação do Espírito operando sobre a vida dele. Mas há uma segunda lição que eu gostaria de destacar nesse texto. Primeiro, você precisa cuidar da sua família, demonstrando um coração temente a Deus e vivendo na dependência do Senhor. Mas a segunda lição que eu quero destacar aqui é que Jó pastoreava a sua família e Jó orava pelos seus filhos. Jó cuidava do coração dos filhos. Jó não terceirizou. Jó não buscou outras pessoas. Jó cuidava. Verso 2. Diz... Olha como era Jó. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. O número 7 aí traz a ideia de número ideal, que significa casa completa, casa cheia. E os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Depois de descrever quem era Jó, o texto começa a descrever para nós como que é a família de Jó. E os filhos de Jó gostavam de festa, gostavam de churrasco, gostavam de feijoada, gostavam de estar juntos. Eu não sei o que rolava nessas festas, mas gerava uma preocupação em Jó. Certo? Eu não sei o que rolava ali, mas gerava uma preocupação. E eles gostavam de estar juntos a ponto dos filhos se reunirem e convidarem as irmãs para estarem. Aqui tem um contexto familiar que é diferente do nosso, mas provavelmente as irmãs já casadas vinham, e era uma família que tinha um bom relacionamento, os filhos se gostam de estar junto, gostam de se ver, gostam de estar um na casa do outro, frequentavam a casa um dos outros, tinham amizade entre eles, faziam festas de celebrações para estar juntos, consideravam suas irmãs que talvez já tinham as suas famílias. Era uma família que gostava de curtir a presença um do outro, que gostava do banquete, que gostava do churrasco, que gostava da feijoada, que gostava da companhia, da conversa um do outro. E olha que interessante, queridos. Isso não é tão comum como nós vamos ver ao longo das Escrituras, famílias que brigam entre si. Isso não era tão comum, mas Jó vivia essa experiência na sua casa. E é dentro dessa experiência que, de forma muito triste, a tragédia chega na casa de Jó. É dentro dessa experiência de filhos que gostam de estar reunidos juntos que ele vive a dor de um pai, mas é dentro desse contexto que ele faz uma das declarações mais lindas desse livro. Eu quero que você vá comigo lá para o versículo 18. Olha o que diz o verso 18, nós vamos até o 21. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam onde? Num banquete, na festa, na casa um do outro, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. E eles morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se,
rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser muito crente para fazer essa declaração, queridos. E é nesse contexto que ele faz essa declaração. Eu não quero, como eu disse, focar na tragédia, embora ela é muito relevante no livro, tá? Mas eu estou introduzindo aqui os primeiros versos que mostra nossa temática aqui, é que a família de Jó era uma família feliz, era uma família alegre, investia em relacionamento entre os membros da família. Eles não abriam mão disso, eles celebravam, eles tinham prazer em estar juntos. E você fala assim, mas talvez lá naquele contexto era diferente, né? Mas Jó era o homem mais rico daquela região. Jó era um cara ocupado, mas a sua prioridade era a sua família. Imagina, olha o que o texto diz. E possuía 7.000 ovelhas. Você já pensou? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço, ou seja, ele tinha gente para cuidar de tudo isso, e ele era o dono de tudo isso, e ele tinha que trabalhar com eles, mas ele tinha uma prioridade. Qual era a prioridade? A sua família. Às vezes, queridos, nós achamos que nós precisamos de muito dinheiro. Às vezes a gente acha que precisa de férias longas. Às vezes a gente acha que precisa de férias extravagantes, de muitos bens materiais. Mas o que nós precisamos mesmo é investir tempo de qualidade e ter tempo com a família. Ter percepção do que os nossos filhos gostam, se divertir junto, ter tempo junto. Às vezes a gente quer e fica colocando desculpas em sonhos e fala, não, o dia que a gente for para Disney, e nada contra ir para Disney, o dia que você puder, vai. Eu não fui ainda. Se quiser me levar, me leva. Mas, meu sonho é ir para Disney. O dia que a gente for para Disney, nós seremos felizes. E às vezes o que o seu filho quer é que você vá no shopping aqui de Calcaia e tome um sorvete junto com ele meia hora. Que você vá no McDonald's, que agora tem, lá no 39, e que você coma um Big Mac com ele. Às vezes é isso que ele quer, e você está esperando o dinheiro para ir para a Disney. Sabe, queridos, tem coisas que é investir no relacionamento. Uma das maiores riquezas de uma família é um relacionamento, um bom relacionamento. É você saber que você não vê seus irmãos sempre, mas quando vocês se veem, não tem briga entre vocês, não tem um de cara feia para o outro. Na nossa casa, os nossos filhos, os seus filhos, os minhas são pequenas, crescendo, mas quando eles estão lá, não tem briga. Está tudo resolvido, porque a família tem um bom relacionamento. E ter bom relacionamento, da família de Jó, é o resultado do coração temente a Deus, da dependência do Senhor. Eles eram unidos. Não é fácil ter bom relacionamento com família. Ou é? Já não é a começar de casa. Aí imagina quando você vai estendendo a família maior, daí vai crescendo, cada um de um jeito. Eu, por exemplo, se olhar eu e meu irmão, e nós somos amigos, não tenho problema com meu irmão, mas se olhar eu e meu irmão, nós somos totalmente diferentes um do outro, a começar fisicamente. Eu tenho 1,77 de altura, meu irmão tem quase 2 metros. Então já começa uma diferença muito grande. Eu já não tenho nada de cabelo, ele ainda tem um pouquinho. Né? Fora isso, a fisionomia parece um pouquinho. Nós temos vidas totalmente distintas. Mas quando nós estamos juntos, a gente tem história para conversar, a gente tem infância, a gente tem momentos, e a gente precisa gostar de estar junto, mesmo quando é uma vez por ano, 2 vezes por ano, a vida levou cada um para um lugar, o estilo da igreja dele é diferente da minha, a profissão dele é diferente da minha, e a vida vai seguindo para cada um, mas a gente tem o compartilhar, porque isso é ser família, é ser diferente um do outro, mas é saber que Deus nos colocou na mesma casa, no mesmo sangue, o mesmo pai, a mesma mãe.
E a gente é filho do mesmo pai e da mesma mãe, crescemos, temos uma história junto, aprontamos juntos, brincamos juntos, brigamos juntos. Porque irmão que não tem história de briga para contar, não teve uma boa infância, né? Porque irmão que é irmão briga. Mas é aquela história que nós já contamos aqui, é aquela briga assim. Você briga, mas se alguém mexer com ele, você está lá para defender, porque nós somos família, né? Mas briga. Mas o bom relacionamento daquela família é resultado do coração de Jó temente a Deus, da dependência do Senhor. E aqui o verso 5 deixa evidente que Jó pastoreava o coração dos seus filhos. Ele orava pela sua família, ele se preocupava com os seus filhos e se preocupava com o relacionamento deles para com Deus. Olha isso, terminado o período do banquete, terminado o churrasco, terminada a feijoada, terminado o pagode que eles colocaram lá, o rock and roll, sei lá o que eles curtiam ali, não tinha, né? Mas vamos lá, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Jó tinha uma preocupação, vamos lá, vamos chamar aqui e vocês vão se purificar. Eram crianças? Já eram adultos. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era uma prática que Jó fazia uma vez por ano? Não, era uma prática constante. Os filhos gostavam de estar junto, gostavam da festa, e toda vez que terminava a festa, vamos lá, filhos, vem aqui, vamos purificar, vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. Eu vou orar a Deus por vocês. Depois que passava o período dos banquetes, das festas, Jó oferecia sacrifícios, holocausto, né? De uma forma muito simples, o sacrifício é uma oferta trazida. O sacrifício é uma oferta trazida a Deus, né, por meio das quais as pessoas faziam ali a expiação, a purificação do seu pecado, né, e restauravam a sua comunhão com Deus. E Jó chamava os seus filhos e que prontamente atendiam o pedido do pai e os santificava. Ele consagrava os seus filhos ao Senhor. Jó tinha uma preocupação com a consagração da vida dos seus filhos ao Deus verdadeiro. Ele queria, eu imagino, que eles vivessem para glorificar a Deus. Jó, de madrugada, traz a ideia de urgência, traz a ideia de expectativa. Ele apresentava a vida dos seus filhos no altar do Senhor. Jó se preocupava que algum dos seus filhos tivesse pecado, desprezando a Deus em seu coração. Jó percebia a raiz do pecado no coração humano. Jó estava preocupado com o coração dos seus filhos, porque a Bíblia, porque talvez lá no íntimo, eles poderiam ter pecado contra Deus. A Bíblia, queridos, afirma que todos nós, em estado natural, somos pecadores. E em nossos pecados somos destinados à destruição. Sabe aquela criancinha linda, peralta, que você tem em casa? Sabe? Ela tem uma natureza pecadora. Ela é um pecador que precisa ser alcançada pela graça de Deus. E sabe o que você precisa como pai e como mãe perceber desde pequenininho? Que você tem um pecadorzinho dentro de casa. Que você tem que mostrar o amor do grande Deus para ele. Que eu e você temos um pecadorzinho. Alguns fica mais evidente que é pecador mesmo, né? Porque ou tem umas criancinhas que você olha assim e você fala, uau! Tem outros que enruste um pouquinho, mas todos nós lá no íntimo, queridos, estou brincando. Todos nós lá no íntimo temos a nossa natureza pecadora. Porque nós herdamos isso, a nossa natureza herda isso de Adão e Eva. Nós estávamos mortos porque não temos comunhão com Deus, ou estávamos, e não somos capazes de restaurar essa ligação com Deus. E só há um meio, e nossos filhos precisam conhecer esse meio. Não é acordar cedo, ou matar um cordeirinho ali e oferecer em sacrifício. Isso ficou lá na época de Jó. O que nós precisamos, queridos, é cuidar do coração dos nossos filhos e dizer, você precisa de Deus. Sabe por que você mente? Sabe por que você mente? Não é porque você tem medo
das consequências do castigo. Isso faz parte. Mas você mente porque você é um pecador. Enquanto Deus não for o seu Senhor, Jesus não for o seu Senhor e Salvador, e estiver moldando o seu coração, você vai continuar sendo um mentiroso. Porque na nossa tendência natural, essa na nossa carne, essa é a nossa tendência natural. Quando entendemos a mensagem de Cristo e sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa confiança em Cristo para sermos salvos, isso inclui uma mudança de vida e os nossos filhos precisam experimentar isso. É assim que devemos viver. Em Cristo nós podemos viver família conforme o plano original. Como é lindo você ouvir o testemunho de uma criança, de um adolescente. E eu não tenho ciúmes nenhum com isso. Eu vejo o agir de Deus claramente com isso. Como você se converteu? Não, lá em casa, um dia minha mãe estava falando sobre isso, e foi lá em casa. Como é lindo isso, queridos. Porque mostra um lar que tem Jesus como centro. Não tem problema nenhum se converter na igreja, ouvindo a pregação, mas como é lindo quando você vê a casa que Jesus é o centro, e você vê o testemunho, e você vê que a primeira pessoa que a criança ou o adolescente foi compartilhar, foi com o seu pai e com sua mãe, para então depois partir para o batismo, porque os seus pais cuidam, pastoreiam, estão preocupados com seus filhos. Nós não precisamos mais fazer o que Jó fazia pelos seus filhos, mas nós devemos interceder, orar a Deus pela vida deles e ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor, ensinando eles a desenvolver o caráter de Cristo. A pergunta para nós aqui é: você tem orado pelos seus filhos? Pais piedosos, temente a Deus, nunca deixam de orar, clamar a Deus pelos seus filhos. Não importa a idade e o contexto deles. Eu estou fugindo, e se ela estiver ouvindo, ela vai ficar brava. Mas eu estou fugindo da minha mãe a semana inteira, porque ela sabe que eu não estou bem, e aí mãe é mãe, né? Aí hoje ela já falou para 10 anos, ele foi para a igreja. Acho que ela achou que eu estava já na UTI, né? Porque mãe gera essa preocupação. Mas com certeza, minha mãe lá, 600 e poucos quilômetros daqui, ela ora por mim. E minha mãe já não tem mais interferência nenhuma, com todo respeito, na minha vida. Eu sou um homem formado. Eu sou um homem casado. Eu tenho respeito, tenho admiração. Mas o que ela pode fazer por mim é apoiar, é interceder e é orar. E às vezes a gente ainda brinca, né? Às vezes a gente tem umas atitudes assim que não são tão agradáveis. E aí pai e mãe sempre falam assim, eu tentei educar, né? E o que ela fala às vezes é isso, eu tentei educar. Mas conseguiu um pouquinho. Mas tentou educar. Mas o pai e a mãe chega um momento da vida que eles não têm mais influência direta sobre as decisões dos seus filhos, sobre aquilo que eles fazem, mas tem algo que eles podem continuar fazendo e devem fazer a vida inteira pelos seus filhos. É clamar a Deus pela proteção dele, pelo cuidado, para que eles continuem amando ao Senhor, para que eles continuem no caminho do Senhor. Eu não posso dizer isso com propriedade porque eu não vivi isso ainda, mas essa não é a verdade, irmão. Pai não ora pelo filho, eu já fiz minha parte, dever cumprido, mas eu tenho meu filho e minha filha, e eu oro para que Deus continue conduzindo a vida deles. É assim com outros irmãos que já viveram isso, porque a nossa vida de pai e mãe é uma ligação para sempre, e a gente coloca Deus, diante de Deus e fala, cuida, Senhor, dos meus filhos. Famílias cristãs, elas vivem isso, e elas levam isso para toda a sua jornada. É aquilo que a gente falou algumas semanas atrás, é você saber que você entregou seu filho ou sua filha para o noivo, para a noiva ali, casaram, e agora é dever cumprido. Mas você não tem um dever que você ainda vai levar para a vida toda, queridos. É de continuar dobrando seus joelhos e dizer, protege meus filhos, Senhor. Não permita que eles se desviem do seu caminho. Não permita que as coisas desse mundo seduzam os seus olhos, mas que eles amem ao Senhor. Querido, se seu filho chegasse para você hoje, seu filho, e eu oro para que a gente comece a viver mais isso, porque a gente está, infelizmente, nos seminários, debandada de gente aí,
Mas se seu filho chegasse para você hoje com 17, 18 anos e falasse assim, pai, mãe, eu não vou para a faculdade não. Eu não vou fazer aquele curso que você almejou para mim não. Eu vou para missões. Eu vou passar um ano com os radicais lá, não sei onde. Como seria a sua reação? Eu vou para o seminário, eu vou fazer teologia, eu vou ser pastor. Como seria a sua reação? Pais que são tementes a Deus, pais que oram pelos seus filhos, eles veem isso como um presente de Deus, mas se o seu filho chegar e falar assim, pai, mãe, eu quero executar tal função, que seja uma ou seja outra, você tem o mesmo coração e diga para ele, faça isso para a glória de Deus. E ore junto com ele, dizendo, você precisa viver para a glória de Deus. A gente precisa ensinar isso. Esses dias, ela não está aqui, não vai ficar brava. A Lelê chegou para mim e falou assim, pai, eu quero ser atriz. Aquelas coisas que dói de ouvir, né? Eu comecei a questionar o porquê, né? Eu falei, filho, mas por que tal? Aí ela, não, pai, tal. Eu falei, mas você acha que é isso mesmo? Mas tal. Aí eu consegui meio que convencer ela a ir para o jornalismo. Eu falei, mas aí eu gostava de assistir a CNN, né? Há um tempo atrás. Mas eu não vou trabalhar na CNN, hein? Mas é criança de 10 anos, mas o que ela tem que aprender, queridos, é que o que ela fizer, ela tem que buscar fazer para glorificar a Deus. Né? Não importa se limpando uma escola, não importa se limpando uma residência, não importa se no escritório mais chique da Avenida Paulista, não importa se vestindo uma roupa, um uniforme, não importa se com um terno, você homem, ou tem terno feminino também, enfim, não importa a roupa que você está vestindo, o que importa é o seu coração temente a Deus. E você, pai, ensinando o seu filho a ter um coração temente a Deus. Homens e mulheres de Deus. E isso começa onde, queridos? Na nossa casa. Começa lá em casa. Nós precisamos pastorear. Nós precisamos cuidar do coração dos nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a considerarem a Deus em suas decisões. A ensiná-los que na vida ou nós adoramos a Deus, ou adoramos qualquer uma outra coisa no lugar de Deus. E os nossos filhos precisam aprender isso, queridos. E onde começa isso? Repito, começa em casa. Começa em casa. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, perguntando aquilo que eu já perguntei ao longo dessa série, perguntei hoje, mas a pergunta é, como está a sua casa? Quais valores precisam ser resgatados no seu lar? É o entendimento bíblico de família? É o perdão? É a adoração? É a intercessão? São outros? Quais valores precisam ser resgatados lá na sua casa? É o fruto do Espírito? Que às vezes já falta paciência, longanimidade, então? Quais são os valores? O seu coração é temente a Deus? Você vive na dependência do Senhor? Assim como Jó, você pastoreia a sua família, você ora pelos seus filhos. Você fala, não, faz tempo que eu não faço isso. Então você tem a oportunidade de começar a fazer isso nessa noite. Pedir, Senhor, guie os meus filhos. Não tem nada mais gostoso, queridos. Eu me lembro das minhas duas filhas, quando elas nasceram, pegar elas no colo e dizer, obrigado, Senhor. O Senhor conhece o futuro delas. O Senhor conhece tudo que ela vai ser. Guie a vida delas, mas que elas cresçam amando ao Senhor. Eu quero encerrar a nossa reflexão e essa série contando uma história que eu já contei aqui, mas que vale repetir no contexto do que estamos falando. A gente vai ficando mais tempo na igreja, a história se repete às vezes, tá, irmãos? Desculpa, mas se você não lembra, você vai lembrar hoje. Eu cresci numa família simples, de Barueri, num bairro simples, criado dentro de casa. Filho do meio não é o filhinho da mamãe, mas queridinho da mamãe, né? Eu não brincava na rua. Sabe aquele menino dentro de casa? Era assim minha vida.
E eu, com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar como office boy na Avenida Paulista. Você imagina, um menino criado dentro de casa, em Barueri, que só saía com o pai e com a mãe, começando a trabalhar, indo de transporte público, trabalhando de office boy na Avenida Paulista, no ano de 1998, com 15 anos de idade. Aí você pode fazer a conta, você vai descobrir que eu tenho 42. Eu ali, aproximadamente 4 meses na empresa, em um determinado dia, naquela época não tinha, a gente usava guia, lembra daqueles guia? O irmão ele lembra, né? Eliseu, quem mais lembra dos guia? Só o pessoal entendendo, entregando as idades, aqueles guias, a gente tinha um daquele, aí eu tinha que ir nos lugares, eu pesquisava o ônibus, o metrô, enfim, usava um daquele. E aí eu tinha que ir, era na São Joaquim, por ali, mas eu lembro que eu passei entre a Vergueiro e o Paraíso, eu lembro porque não teve como esquecer isso, né? E eu ia entregar um documento, um molecão, 15 anos, Walkman, quem lembra da época do Walkman? Walkman, ouvindo uma musiquinha, e de repente, eu ali entre a Vergueiro e a Paraíso, eu atravessei na faixa de pedestre, mas aquele lugar naquela época, hoje tem, naquela época não tinha o semáforo ali, o semáforo do pedestre, e até hoje, eu não sei se por culpa minha ou por culpa do cara, eu sei que eu colidi com o carro. E dá para imaginar quem levou a pior, né? Um Corsinha vermelho e eu colidindo no meio da avenida. Eu andando a pé com o meu Walkman ali, colidindo. Me choquei com o carro, bati o ombro, não sei como foi, mas eu bati o ombro no para-brisa do carro assim, e no impacto eu fui para trás, já contei aqui, pus a mão na cabeça, quebrei, desloquei o dedo ali. E eu não sei se naquela época não tinha SAMU, ou se não chamava o SAMU, eu sei que o cara me pegou, ele me colocou no carro e ele me levou lá, um molequinho de 15 anos, para o Hospital do Servidor Público, que era ali por ali, para me atender. E aí depois a secretária foi lá, dar todo o suporte, enfim. E ele me levou ali. E eu lembro que quando eu sentei do lado dele no carro, eu não chorava, mas eu estava com tanta dor, imagina. E aquele cara olhou para mim e ele falou assim, eu troquei o para-brisa desse carro essa semana. E pensa num domínio próprio. Porque eu trinquei o para-brisa, no impacto, trincou o para-brisa. Foi forte a pancada. E o carro, ele freou em cima do meu tênis, aquele infeliz. E eu estava aquele dia com um tênis novinho, queridos, novinho. E fez um furo no meu tênis. E eu olhei para ele com raiva e eu falei assim, e o meu tênis eu comprei essa semana. E eu estava aquele dia, queridos, usando pela segunda vez o meu primeiro tênis de marca, que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu comprei aquele tênis com o meu salário, pobre fazendo pobrice. Fui no Mapping, comprei um tênis que era não sei quantas... Mapping, antigo, hein? Que era quantas vezes o meu salário, parcelei lá e eu com o tênis. Eu falei para o cara, você estragou o meu tênis, novinho. Eu sei que talvez você está querendo saber o que ocorreu comigo. Não morri, tá? Estou vivo. Eu destronquei o dedo, eu tive alguns ralados ali, fiz uma ferida no meu pé, mas eu fiquei sujo, porque eu caí no chão. E o meu tênis, queridos, ele ficou com a marca do pneu do carro e um furo na parte de cima. Um furo assim, mais ou menos. E o outro tênis novinho. Você imagina um garoto de 15 anos, depois indo embora, no metrô. Uma vergonha. Gelzinho no cabelo, que na época eu tinha cabelo. Roupinha sujinha, eu parava assim, eu punha um pé em cima do outro para ninguém ver que o meu tênis estava furado. Pela vergonha que eu estava. Mas aquele dia, querido, é isso que eu quero frisar aqui para caminhar para a conclusão. Aquele dia eu tinha desobedecido a minha mãe. Aquele dia ela tinha falado para mim não usar aquele tênis para trabalhar. Mas, na verdade, eu não ia só trabalhar. Eu ia trabalhar, depois eu ia direto para a escola, ia encontrar os amigos, e o moleque de 15 anos com o primeiro tênis de marcas, o que quer fazer?
Se mostrar. Vaidade. E eu peguei e coloquei o tênis. Mas aquele dia, eu tive essa decepção de ver aquilo que eu gastei, o salário que eu ia trabalhar não sei mais quanto tempo. Num atropelamento. Um tênis com furo ali. Mas o que eu quero frisar é que naquele dia, eu merecia que meu pai e minha mãe tivessem pego aquele tênis e falado assim, joga fora essa porcaria, paga esse tênis e deixa de ser vaidoso, moleque. Eu merecia isso. Deixa de ser vaidoso. Aprende a honrar a Deus. Porque eu estava afastado do caminho de Deus nessa época, estava começando a me afastar. Aprende a honrar a Deus, deixa de ser vaidoso. Mas meu pai não fez isso. O meu pai, ele trabalhou como motorista particular muitos anos de uma família. E ele lembrou, tempo depois, de um sapateiro que ele levava para fazer o serviço. Ele falou, vou levar esse tênis lá para ver se dá jeito. E aí ele levou. E o cara conseguiu. Ele trocou o forro de cima. E não ficou barato não, ficou caro na época, eu paguei aquilo lá. Ele trocou o forro de cima do tênis. O tênis ficou com um raladinho do lado. E o resto ficou. Eu usei esse tênis a ponto de... Eu comecei a namorar da Isa, eu tinha 20 anos. E isso eu tinha 15. 5 anos depois, quando eu comecei a namorar da Isa, eu ainda tinha esse tênis. Mas eu não quero contar para vocês do meu tênis. Porque aquela atitude do meu pai, ela demonstrou o seu amor. Aquela atitude do meu pai demonstrou a sua compaixão. Aquela atitude do meu pai demonstrou o seu zelo comigo diante daquela minha situação. Eu tinha desobedecido, eu fui vaidoso. Ele poderia falar, vamos jogar esse tênis fora e você vai aprender a pagar todas as prestações. E não mais desobedecer e querer se aparecer. Mas não foi isso que ele fez. Jó também não faria isso. Jó não faria isso com seus filhos, porque Jó cuidava dos seus filhos, Jó tinha preocupação, tinha amor. Jó ele ia mais fundo e dizia, pode ser que um deles tenha pecado desprezando a Deus em seu coração, talvez lá no íntimo. Então Jó não faria isso. E eu sei que este exemplo e a atitude do meu pai é insignificante diante do amor de Deus, mas na atitude do meu pai eu consegui enxergar a graça, o amor, a misericórdia e a compaixão de Deus. E Deus, de uma forma perfeita e soberana, Ele demonstrou isso para conosco e para com as nossas famílias. Nós desobedecemos a Deus, nós herdamos um pecado de alguém que desobedeceu a Deus, e a nossa natureza fica longe de Deus, a nossa vida está distante de Deus, e por isso a nossa vida fica cheia de buracos. Cheia de pecados, que nós vamos tentando preencher com tantas outras coisas. E nós vamos passando a vida tentando preencher esses buracos com a nossa própria satisfação, com o nosso busca de prazer. E a gente passa a vida preenchendo esses buracos, que são os nossos pecados. Mas o Pai, que não é o meu pai, não é o Jó, Deus, Ele enviou o seu Filho até a cruz para Ele morrer por nossos pecados. E quando nós apresentamos as nossas vidas diante da cruz de Cristo, os nossos pecados, os nossos buracos são perdoados, e a nossa vida é restaurada, e nós recebemos uma nova vida, nós recebemos uma nova natureza, e isso é muito melhor que o novo tênis. É uma nova natureza. Isso é o gesto de um pai que ama o filho. E porque Deus te ama, querido. Porque Deus tem cuidado de você até hoje. Tem cuidado da sua casa. É isso que Ele quer fazer no seu coração. Ele pega a sua vida cheia de buracos. Ele pega a sua vida cheia de mancha de pneu de carro. Ele pega tudo aquilo que você fez com a sua vida, que não agrada a Ele. E se você se colocar diante dEle, lançar aos pés dEle, Ele perdoa os seus pecados. Ele cura o seu coração e Ele transforma a sua casa. Você crê nisso? Você crê que Ele tem poder de fazer isso? Deus enviou o seu Filho Jesus até a cruz, para que os pecados sejam perdoados, para que a justiça, para que o juízo, para que a ira dEle, que nós merecíamos, agora fosse apaziguada por aquele que pagou o preço por nós. Talvez a sua vida está cheia de buracos.
Porque aquele buraco do meu tênis, queridos, era a expressão da minha vaidade, do meu distanciamento de Deus. E talvez a sua vida está cheia de buracos, que é a expressão de muitas coisas que faz parte do seu coração que está distante de Deus. Talvez a tua casa, e eu não estou falando casa física, mas eu estou usando essa ilustração dos buracos aqui, está cheia de buracos, porque você está distante de Deus. E vocês têm se distanciado cada vez mais de Deus. Mas Jesus, quando Ele chega, Ele preenche aquele vazio. Ele cura, Ele transforma, Ele redime, Ele salva, Ele perdoa. E Ele dá uma nova perspectiva de vida. Nós precisamos colocar as nossas famílias diante do altar do Senhor, para ter uma família ancorada no Evangelho. E a cruz de Cristo é o altar do Senhor, onde nós somos tocados por Ele, onde a sua graça se manifesta, lugar de transformação. A gente não precisa do meu pai, a gente não precisa de um sapateiro, e a gente não precisa da minha história. A gente só precisa olhar para Jesus e dizer: Senhor, transforma a minha casa. Senhor, transforma a minha família. Deus entregou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos perdoar e para que nós pudéssemos ter a nossa família restaurada. Como está a sua casa? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Talvez o que você precisa fazer nessa noite é olhar para Jesus e dizer: Senhor, muda lá em casa. Tira aquilo que está escondido dentro do meu coração. Abra meu coração para o Senhor, para que eu consiga experimentar do Senhor transformação, cura, restauração, um novo amor. Dizer: nós vamos continuar tentando. Nós vamos continuar juntos. Nós vamos continuar acreditando que Deus é soberano e conduz a vida dos nossos filhos. Nós vamos continuar parceiro na caminhada. Nós vamos continuar descobrindo como volta a ter aquele amor que existia no namoro e que agora talvez está perdendo. Nós vamos continuar insistindo, porque vem a partir de Jesus transformando a gente. E a gente vivendo essa vida em Cristo. Amém? Nós vamos cantar. Eu quero que enquanto você cante, você faça dessa canção um momento de estar junto com alguém da sua família. Tá? Eu estou com a minha família hoje pela metade, daqui a pouco sobe uma. Mas faça dessa, vai com quem está aí da sua família perto e canta junto com ele. Diz que você é um com ele. Mas olha para nós todos aqui e diz: nós somos mais do que só essa família. Deus nos fez essa grande família IBCA, que está sendo transformado por Jesus. Amém?